Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soluções Excel mais VBA. Iniciamos hoje então a parte 6 da nossa minissérie sobre mudanças e alterações que são possíveis a serem feitas nas abas dentro de uma planilha. Então a gente já viu uma série de situações. Para quem não acompanhou, para quem não viu ainda, eu vou deixar no card aqui no cantinho direito o link para essa nossa minissérie que está acontecendo aí, tá? Então hoje a gente vai falar sobre uma condição de localizar palavras ou dados dentro de todas as abas que a gente tem na nossa planilha. Então, essa função vai facilitar caso a gente tenha uma série de abas com uma série de dados e a gente precisa encontrar esse dado dentro dessas inúmeras planilhas que a gente tem, ok? Vamos dar uma olhadinha na planilha para a gente ver como é que isso aí funciona. Cá estamos com a nossa planilha, então é exatamente isso, né? Como localizar uma palavra ou um dado dentro das abas do Excel. Então eu tenho a nossa, sempre vai precisar disso, tá? A gente vai ter sempre uma base principal, uma aba onde essa não vai ser deletada, tanto para essa situação que a gente vai falar agora, quanto para as outras 5 situações que a gente já conversou aqui dentro desses nossos vídeos, tá? Então eu tenho uma série de abas aqui, onde cada uma delas possui algumas informações, tá? Então eu botei estados 1, 2, 3 e 4. Aí eu peguei algumas informações aqui da cidade de Mato Grosso, parques nacionais, cidades gaúchas, catarinenses, paranaenses e da cidade do Tocantins. Dentro delas tem uma série de nomes e a gente vai fazer algumas buscas, tá? Então aqui na nossa aba de base, eu coloquei a nossa macro para funcionar nesse botãozinho de lupa e ela vai abrir para nós aqui o nosso input box, tá? Então aqui eu vou botar Porto Alegre. Tudo bem, eu sei que é uma cidade gaúcha, mas eu não quero ficar passando de aba para procurar, eu quero que ela me traga aonde está essa função. Então eu vou dar um Enter e ele vai me dizer que o dado que eu procuro, né, ele está na célula A304 da aba Cidades Gaúchas. Né? E ele me diz uma outra coisa, que além daquele Porto Alegre, a gente tem um outro Porto Alegre, que é o Porto Alegre do Tocantins, que está dentro da A104, na aba Tocantins. Então ele não procura um único resultado, ele vai procurar todos os resultados que você tem com aquela condição chamada no input box. Para que serve isso? Aqui a gente está usando exemplos fictícios, né? Eu botei alguns nomes, mas no dia a dia a gente pode ter valores, pode ter número de CPF, número de RG, CNPJ, uma série de situações onde a gente precisa saber em quais abas estão, né? Ou quais locais essas informações estão inseridas. Então, a dica serve para isso, para a gente acelerar essa nossa pesquisa. Lembrando que a ideia do Excel, junto com o VBA, é sempre isso, é acelerar um processo que a gente faz de maneira rotineira. Vamos dar uma olhada dentro do código como é que funciona esse processo de pesquisa aqui. Aqui a gente tem os dados então dentro do editor do VBA. Eu deixei aqui em cima alguns links dessas funções, eu tenho costumado deixar para vocês alguns links aqui em cima, eu não sei se vocês têm acessado, de onde a gente tira as ideias para fazer essas funções, né, essas macros que a gente tem apresentado aqui no canal. Então eu tenho uma função trim, que depois a gente vai comentar ela, eu tenho essa função .find, então aqui a gente tem os dois links aqui do próprio Docs da Microsoft, onde a gente pode consultar mais informações sobre isso, ok? Então a gente criou uma sub chamada buscar dados, é essa que a gente aciona lá quando clica no botão do binóculo. Criamos 3 variáveis aqui, tá? Então a gente tem o buscar palavras, que é a string, é ela que comanda o nosso input box, o DIN resultado, como sendo o message box, né, que é aquela caixinha que vai aparecer no final dizendo para nós o que ele achou. Criamos o DIN I, que é uma variável, o VR sheets como sendo dados inteiros, tá? Então o nosso VR sheets aqui é o que? Está dizendo que eu quero que conte nas nossas planilhas, todas elas, né, todos os worksheets dentro desse workbook. Então lembrando sempre que esta pasta de trabalho é o This Workbook, e dentro dele a gente pode ter uma série de abas, de planilhas. O meu buscar palavra,
que é o que eu estou dizendo que é uma string, eu chamei ele dentro do nosso input box, tá? Esse application.input box eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês o que tem de diferença quando a gente usa o application e quando a gente usa ele sozinho, tá? Então eu estou dizendo que o meu buscar palavra, desculpa, vai estar dentro do meu input box, tá? Então aqui ele vai fazer uma varredura, a nossa variável i vai partir desde a primeira planilha, então aqui eu estou buscando desde a base, mas eu posso mudar se eu quiser, para todas elas, certo? Esse if_trim busca palavras, o trim tem uma explicação aqui em cima, mas grosseiramente é isso aqui, ele vai remover os espaços que tem dentro das palavras, tá? Então, ele é dividido em três funções, o trim é o básico dele, o que pega todos, e tem mais outras duas funções que a gente pode localizar. Se tu quiser mais informação, pega esse link aqui, copia, joga no teu navegador e dá uma lida lá que tem umas coisas bem bacanas. Então eu estou dizendo para ele procurar se o buscar palavras, né, se o meu input box for diferente do vazio, aonde? Na worksheet I, qual é que é aí? É todas, né? É o que eu estou dizendo aqui, ó. Tá? De que range a que range eu quero que procure? Eu quero que procure da range A1, então da coluna A1 até a coluna B400. Vejam que aqui eu pré-setei A e B, tá? Por quê? Vamos lá para nossas planilhas. Porque dentro delas eu tenho basicamente nessas duas colunas informações. Pô, mas eu quero ter informações daqui até a Z ou até a AXZ. É só você vir aqui e fazer essa alteração. Lembrando sempre que quanto maior for o banco de dados, pode ser que tenha um delay na tua informação, ok? Feito isso, a gente está fazendo o quê? A gente configurou o C como sendo a função, né, .find. Então, o que eu quero que encontre? A minha variável aqui vai ser o buscar palavras, buscar palavra, que é o nosso input box, né? Então, buscar palavra, procurando o quê? Os valores. Esse .find, que tem essa derivação lookin, ele tem uma série de outras situações que a gente pode procurar. Aqui eu estou procurando valores, mas eu posso procurar fórmulas, posso procurar comentários e posso procurar uma coisa nova que tem agora dentro do Office 365, né? São as threads, né? São aqueles comentários que vão sendo conectados um no outro, principalmente para aquelas planilhas que ficam online. Não sei se funciona aqui, eu não testei nenhuma delas, a gente está usando essa aqui de valores, tá? Então eu estou dizendo o quê? Que se o meu se não for igual ao vazio, então ele vai procurar nas planilhas o i de novo, porque são todas, né? No endereço, qual o endereço? Aquele endereço que eu estou chamando aqui, e o resultado vai ser o seguinte, ele vai dizer, vai ter uma string aqui chamada dado procurado, o e comercial para concatenar e o c-address. O que é o c-address? É o endereço da minha célula, mais um concatenar e o nome da planilha onde está isso aí. Um end-if, um end-with, que é o final que a gente está chamando aqui em cima. E caso isso não aconteça, ele vai me dizer não localizado. Ok? Basicamente isso aqui que a gente está fazendo. Volto a lembrar a todos que este código pode ajudar ele sozinho, pode ser útil, mas caso você queira juntar esse aqui e os outros 5 que já foram vistos, pode transformar numa baita de uma planilha aí para facilitar o dia a dia dos teus usuários ou da tua equipe, ok? Gente, mais um vídeo do Domingão aí, espero que vocês estejam gostando, deixa nos comentários aí se vocês estão curtindo ou não essa série, tá? Tem mais uma ou duas partezinhas aí e a gente está encerrando esse assunto aqui. Não porque ele se esgota por completo, mas porque senão a gente vai passar o resto do ano falando só nisso aqui, ok? Valeu, gente, abraço e até o próximo vídeo.